Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e existe uma pergunta que costuma aparecer, pelo que eu conheço de relacionamentos, quando o vínculo já tem uma certa história. Será que essa pessoa ainda me ama ou estamos insistindo em uma coisa que já mudou? Talvez você tenha percebido que as conversas ficaram um pouco mais superficiais do que antes, que os momentos juntos parecem quase automáticos, ou que começou a se sentir sozinho, sozinha, mesmo estando na presença daquela pessoa. E é isso já que aquela pergunta é difícil. Isso é apenas uma fase normal dos relacionamentos longos ou é um sinal de que o interesse acabou? Hoje eu quero conversar sobre como perceber esses sinais com mais clareza sem cair na armadilha de interpretar tudo pelo medo e pela ansiedade. Fica comigo nesse conteúdo até o final porque hoje nós falamos sobre histórias longas aqui no canal. Uma das experiências mais desconfortáveis dentro de relacionamentos é sentir que alguma coisa mudou, mas você não sabe exatamente o que é ou como nomear. Muitas pessoas chegam ao consultório dizendo: eu não sei se eu estou exagerando ou se realmente tem algo errado. E essa dúvida costuma ser muito dolorosa porque relacionamentos longos inevitavelmente passam por transformações. A intensidade do início muda, a rotina se estabelece, responsabilidades vão aparecer e nem toda mudança significa perda de amor. Mas, ao mesmo tempo, ignorar desconfortos importantes também pode fazer com que a pessoa permaneça em relações onde já não existe esse tipo de investimento emocional de forma recíproca. Por isso, a pergunta não é apenas se o outro perdeu o interesse, mas como identificar mudanças inconsistentes no vínculo sem desconsiderar a própria percepção. Porque muitas vezes a nossa intuição, aquilo que nós chamamos de intuição, percebe algo antes mesmo de nós conseguirmos colocar isso em palavras. E eu quero que você fique comigo até o final porque existe uma diferença importante entre diminuição natural da intensidade e o desinvestimento afetivo. Entender isso pode mudar completamente a forma como que você olha para os seus relacionamentos. Quando pensamos em perda de interesse, muitas pessoas imaginam imediatamente na falta de sexo. Menos mensagens ou menos demonstrações de carinho, mas frequentemente a primeira mudança acontece no campo emocional. É quando a pessoa deixa de demonstrar curiosidade genuína sobre quem você é hoje. Você fala sobre algo importante e percebe pouca presença do outro. As conversas passam a girar em torno de logística da vida, filhos, contas, compromissos, tarefas domésticas. Existe uma convivência, mas vai faltando conexão. Pense em um casal que antes compartilhava pequenas descobertas do dia, opiniões, inseguranças, planos do futuro, e aos pouquinhos esses espaços começam a desaparecer. E o problema não é a diminuição da intensidade típica no início do relacionamento, é a ausência progressiva de investimento no mundo interno do outro. Relacionamentos saudáveis, cara pessoa, continuam sendo construídos através da curiosidade mútua, porque ninguém permanece exatamente igual ao longo dos anos. E talvez uma pergunta importante nesse momento agora seja: essa pessoa ainda demonstra interesse em conhecer quem você está se tornando? Outro sinal que pode ser importante aparece quando o esforço para manter a relação parece vir apenas de um dos lados. Você é quem inicia as conversas difíceis, quem tenta resolver conflitos, quem sugere momentos juntos, quem de fato busca conexão, mesmo no cotidiano. E aos poucos começa a surgir uma sensação de solidão dentro do seu próprio relacionamento. Isso não significa que o amor necessariamente acabou, mas relacionamentos exigem participação ativa. Não é apenas um sentimento espontâneo que surge e permanece intacto, independente do que fazemos. O amor é uma vida. E a gente precisa de alimentar essa vida. Ele também envolve escolhas repetidas de cuidado, de presença e construção conjunta. E quando uma pessoa deixa consistentemente de participar dessa construção, é natural que a outra comece a questionar o que está acontecendo de verdade. E tem uma diferença entre atravessar períodos difíceis e abandonar emocionalmente a responsabilidade pelo vínculo criado.
Observar se existe disposição para reparar distâncias pode trazer respostas importantes para esse casal. Algo que eu observo frequentemente na clínica é que muitas pessoas começam a desconfiar mais de si mesmas do que daquilo que estão vivenciando. Será que eu estou carente demais? Será que eu estou exigindo muito? Será que o problema sou eu? E embora seja extremamente importante refletir sobre as próprias expectativas, também é importante reconhecer quando as necessidades emocionais legítimas estão sendo negligenciadas. Desejar afeto, interesse, disponibilidade emocional e reciprocidade, cara pessoa, não é excesso. Isso é o básico de uma relação saudável. São necessidades relacionais humanas. Quando passamos muito tempo tentando justificar comportamentos que nos machucam, a gente pode acabar perdendo o contato com aquilo que estamos sentindo. Por isso, além de observar o comportamento do outro, observe como você tem se sentido nessa relação. Você sente acolhimento? Você se sente importante? Você se sente vista ou visto? Às vezes o sofrimento não surge apenas pela possibilidade de perder o amor do outro, mas também pela experiência de deixar de se sentir amado dentro da relação. E ainda existe um aspecto importante que eu quero abordar antes da gente terminar esse conteúdo aqui hoje. Nem sempre perda de interesse significa um fim inevitável. Mas fica comigo nesse conteúdo que daqui a pouco eu já abordo. Antes dele, vamos falar aqui de outra coisa. Existem relacionamentos em que o afastamento acontece porque ambos entraram no piloto automático. As demandas da vida aumentam, o cansaço se acumula, a comunicação fica basicamente em segundo plano, sabe o que eu quero dizer? E isso pode ser trabalhado. Mas só pode ser trabalhado quando existe disposição dos dois lados para reconhecer essas dificuldades, conversar com honestidade e reconstruir mais proximidade. Muitos vínculos conseguem atravessar fases difíceis, isso não é impossível. A questão mais importante costuma ser: existe abertura para reparar? Existe interesse em compreender o que está acontecendo? Existe disponibilidade para participar dessa reconstrução? Porque relacionamentos longos não sobrevivem apenas pela intensidade do sentimento inicial. Se o sentimento inicial já foi perdido, o que sustenta essa relação? Relacionamentos longos sobrevivem pela capacidade contínua de escolher o vínculo todos os dias. E olha, o cachorro do vizinho começou a latir loucamente. Eu vou me esforçar aqui para reduzir o som, mas eu também espero que ele logo pare de se manifestar. Você vou ter que continuar aqui, viu, gente? Desculpa mesmo. Mas como psicóloga, eu acompanho frequentemente pessoas que chegam muito angustiadas, tentando entender se elas estão sendo exigentes demais ou permanecendo por um tempo excessivo em relações que elas já não oferecem reciprocidade emocional. E muitas vezes o processo terapêutico ajuda justamente a desenvolver clareza sobre necessidades, limites e padrões relacionais. Se você sente que está vivendo esse tipo de dúvida e acredita que seria importante ter um espaço seguro para compreender melhor o que está acontecendo nessa relação, os meus contatos estão na descrição desse conteúdo, logo aqui embaixo. Vai ser um prazer explicar um pouco mais sobre o meu trabalho e, quem sabe, fazer parte da sua trajetória. Mas para que isso aconteça, como eu sempre digo, existe um primeiro passo que só você pode dar, cara pessoa. Talvez o aspecto mais difícil para essa pergunta seja que nem sempre existe uma resposta imediata e definitiva. Contudo, existem sinais importantes que podem ser observados. A qualidade da conexão emocional, o esforço compartilhado para sustentar a relação, a forma como você se sente dentro desse vínculo e a disposição dos dois para reconstruir proximidade quando algo se perde pelo caminho. Nem todo afastamento significa falta de amor. Nem todo amor é o suficiente para sustentar uma relação que não tem cuidado e não tem investimento. E se esse conteúdo trouxe reflexões importantes para você, me conta aqui embaixo nos comentários. Em relacionamentos longos, qual é a primeira mudança que faz você perceber que alguma coisa está diferente? Eu adoro ler vocês e muitas das conversas que nós temos aqui nos comentários acabam inspirando novos conteúdos aqui para o canal. Se esse tipo de reflexão faz sentido de fato para você, já aproveita e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais conversas sobre psicologia, relacionamentos e comportamento humano. E lembre-se,
Compreender o que acontece nas relações não garante respostas simples. Elas podem ajudar você a fazer escolhas mais conscientes sobre aquilo que deseja construir e preservar. Te deixo aqui meu beijo de agradecimento por você ter ficado comigo aqui até o final. Eu espero você no próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!